Já que não há instrumentos musicais, vocês simplesmente não oram com música? Bem-vinda. Sim. Vocês podem se sentar, na verdade. Fiquem à vontade. Sim, porque vamos ficar aqui pelos próximos 20 minutos, então é melhor sentar do que ficar em pé. Podem se sentar. Então, esta é a área principal da mesquita, certo? De todo o prédio. No andar de cima, vocês vão encontrar a escola dominical e outras aulas. É aqui que a gente vem para fazer as 5 orações diárias. Como seria em comparação com uma igreja católica? O que vocês acham que há de diferente na mesquita? Assentos. Não tem assentos, quer dizer, tem algumas cadeiras ali, mas a forma como a gente reza é no tapete. Então a gente fica em pé, recita algumas passagens do Alcorão, depois a gente se curva e então se prostra. Então, por esse motivo, nada de cadeiras, bancos, nem sofás, é uma forma simples e humilde. A gente só reza mesmo no tapete. Mas como vocês são, em sua maioria, da fé cristã católica, talvez fiquem surpresas ao descobrir que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, todos os profetas costumavam rezar assim. Vocês sabiam disso? Por exemplo, Abraão, quando recebeu as boas notícias de Deus, está escrito no Antigo Testamento, capítulo 17 de Gênesis, versículo 3, que Abraão se prostrou no chão, agradecendo e rezando a Deus. E Moisés, Arão e suas famílias, eles também costumavam se lavar. Está escrito nos livros de Números e Êxodo, e eles também costumavam se prostrar de forma humilde no tapete e eles oravam. Até Jesus orava assim no jardim do Getsemane. Tudo bem. Mas aquelas pessoas que talvez não consigam orar no chão, no tapete, pessoas mais velhas com problemas no joelho, nas costas, nós temos esses assentos aqui. Sim. Quais diferenças você pode achar? Igreja católica comparada à mesquita. Sim. É bonito, mas é muito mais simples, não tem estátuas nem essas coisas. Sim, exatamente, É simples, sem nenhuma representação de ninguém. Não temos representação de Deus. Não temos representação de Maomé, que a paz esteja com ele, nem de santos, muçulmanos ou qualquer outra pessoa. Porque, como mencionei ali naquela outra sala, quando oramos a Deus, oramos diretamente a Deus, sem nenhum mediador. Então, por esse motivo, não há estátuas, certo? Diferente de uma igreja católica. Sim, também não há altar. Sem altar, sim, nós não temos. Então, o que você vê aqui é, ok. Então, nós oramos 5 vezes por dia, e na sexta-feira, antes da oração da tarde, a primeira oração da tarde, há um breve sermão que é feito pelo imame. Então, para o sermão, o imame fica em pé mais ou menos assim, talvez aqui, mas desse jeito. E então ele faz o sermão. Então, a oração da tarde de sexta-feira é importante para que os homens muçulmanos venham aqui e orem. Então, nas outras orações pode ter 200 pessoas, mas para a oração de sexta-feira, tudo isso aqui fica lotado. As mulheres oram lá em cima. Se olhar atrás, não há nenhuma mulher agora. Mas quando elas entram, tem uma porta de um lado, outra porta de outro lugar, e elas sobem lá e oram lá em cima. Sim, isso mesmo. Bem ali, a parte azul do tapete, certo? Essa parte azul do tapete é aqui que nas 5 orações diárias o imame fica aqui. Ele vai ter microfone ou algo assim e fica aqui. E nós, muçulmanos, ficamos ombro a ombro em fileiras. Primeiro preenchemos a primeira fileira, depois a segunda, depois a terceira e assim por diante. O importante é que o tapete não precisa ser vermelho com esse desenho. O lugar onde o imame fica não precisa ser azul daquele jeito. Desde que o lugar seja agradável e limpo, nem precisa ser um tapete. Pode ser só um chão de concreto, certo? Desde que seja agradável e limpo.
Sim. Sim, Sr. Fox. Algo como não haver instrumentos musicais nas orações hindus. Sim, essa também é uma das diferenças. Não há instrumentos musicais. Então, quando ficamos de pé para orar, você gostaria de fazer uma demonstração, talvez? Apenas uma oração de um Raká. Sim. Sim, venha. O irmão Mansur fará uma breve demonstração. Tudo bem. No outro campus, há muitas crianças, pois é uma escola islâmica em tempo integral. Chamo algumas para fazer a demonstração. Hoje quem fará isso é o irmão Mansur, certo? Então, primeiro de tudo, nós nos voltamos, como eu disse para vocês, para a Kaaba, que fica no lado nordeste de Chicago. E na primeira rica, o que fazemos é dizer Allah e vamos cruzar as mãos assim. Então, Allahu Akbar. Então ele está orando agora. É assim que a oração começa, certo? Então ele vai recitar uma súplica curta e o primeiro capítulo do Alcorão em árabe. Então toda a oração é em árabe. Então por que você não recita isso? Então nós já recitamos isso. Ok, tudo certo. Então é igual, certo? Depois disso, quem está orando recita outra parte do Alcorão. E então imagine que ele também recitou isso. Agora você faria o... Primeiro, o que fazemos é, devo completar? Faça uma vez. Então deixe-me terminar uma unidade para isso. Nós dizemos Allahu Akbar. Então Allahu Akbar significa Allah é o maior. Deus é o maior. Ma'anir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta alayhim, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, Hamd. Este é o primeiro capítulo do Alcorão. Allah é único, Allah é o absoluto, Ele não gera e não foi gerado, e não há ninguém igual a Ele, Allahu Akbar. Então esse é o momento de se curvar e ele vai recitar certas coisas para glorificar Deus. Allahu. Então essa é a prostração e depois haverá a glorificação de Deus. Então de ficar em pé até a prostração, isso é uma unidade. A oração da manhã tem 2 unidades, por isso repetimos 2 vezes. Ele está repetindo, pode continuar. Vamos repetir o segmento. Sim, mesma coisa. E depois que terminamos, dizemos paz aos anjos ou pessoas à direita e paz às pessoas ou anjos à esquerda. E esse seria o fim da oração. Então, do começo ao fim, desde ficar em pé até a prostração, isso é uma unidade. A oração da manhã tem 2 ciclos, por isso repetimos 2 vezes. A oração da tarde, que vai ser a que horas? Nós temos os horários ali em cima, certo? 12h30. Oramos, fazemos 4 ciclos nesse horário, depois mais 4 ciclos. Na próxima oração, 3 ciclos e depois 4, certo? Então é assim que uma oração típica é. Em árabe, sem nenhum livro na frente, de memória e todos em pé, ombro a ombro. Agora, o benefício de fazer isso é que, diferente de uma igreja, onde as pessoas vão uma vez por semana, imagine as pessoas indo 35 vezes por semana, certo, à mesquita, ficando ombro a ombro. É um bom exercício de gerenciamento de tempo. Imagine isso. É um bom exercício para perceber que você faz parte de uma comunidade, de uma irmandade, de uma fraternidade. Isso dá uma sensação de que todos vocês são uma só família, lado a lado. Então, isso traz muitos benefícios legais. E alguns estudiosos dizem que há muitos benefícios para a saúde, porque na maior parte do tempo só ficamos sentados aprendendo, usando computadores e aparelhos eletrônicos. Imagine, 5 vezes ao dia, por pelo menos 10 minutos, você se levanta, abaixa, curva e se prostra, movimentando as articulações. Em termos de saúde, do ponto de vista médico, fisiológico, espiritual, psicológico e comunitário. Todos esses benefícios só nessas orações. O que mais vocês notaram aqui? Quais outras perguntas? Sabe, isso já foi um fato curioso, né? Veja a área rebaixada ali. Você deve estar se perguntando, por quê? Por que não é tudo plano? Isso costumava ser um salão de baile. Aquele era o pista de dança, certo? Antes de comprarmos esta mesquita há muito tempo. Sim. Já foi um salão de banquetes, pista de dança, sabe? Pista de discoteca ou algo assim.
Sim. Certo. O que mais? É um dos prédios históricos de Chicago, então não podemos mudar nada. Sim. Sabe, todo ano tem um tour arquitetônico que a Sociedade de Arquitetura organiza. E este é um desses lugares, um dos sítios históricos. As pessoas vêm como turistas e arquitetos. Eles estudam isso. A área, e você sabe, por muitas décadas, não tenho certeza de quando o prédio foi construído, sim. Sim, mais alguma pergunta sobre teologia, história, teologia islâmica, Jesus, Maria, o Alcorão, qualquer coisa? Existe Algum significado para os padrões no chão? Pergunta, algum significado para os padrões, o design e a cor também? Esse é o carpete, talvez fosse. Parece bom e confortável. Quando você se senta, reza ali. Algumas mesquitas são azuis, outras bordô, depende do gosto. Como eu mencionei, não é a cor ou o design, desde que seja bonito e limpo. O lugar precisa estar limpo. Nossas roupas precisam estar limpas. Temos que lavar nossos corpos porque estamos diante do Altíssimo. Sim. Por que você perderia um horário de oração? Precisa compensar depois? Boa pergunta. Se perder uma oração, precisa compensar depois? Sim. E pedir o perdão de Deus. Assim como na escola ou faculdade, se você perde uma aula, deve compensar depois fazendo a tarefa ou pegando as anotações. Não devemos transformar isso em hábito. Orar 5 vezes ao dia é obrigação. Há exceções. Se a mulher estiver no ciclo menstrual, fica isenta, mas deve retomar as orações ao terminar. Mas normalmente, de modo geral, todo muçulmano nesses horários deve orar. Se perdermos, devemos nos arrepender diante de Deus e repor essa oração. Sim, alguém tinha uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, sim. Já que não há instrumentos musicais, vocês simplesmente não oram com música? Sim, nós não oramos com música. Porque, sabe, olha só, se você olhar para o Antigo Testamento, até mesmo Jesus, quando orava, o fazia sem música nenhuma. De uma forma bonita e humilde, glorificando a Deus, recitando certas, sabe, maneiras de agradecer ao Criador, pedindo ao Criador. Todos os profetas oravam assim. Por isso, nós muçulmanos seguimos o exemplo de cada profeta e mensageiro. A música não é essencial para nos conectarmos com o Criador. Sim, sim, senhora. É sempre a mesma oração 5 vezes por dia ou muda? A oração muda, é a mesma oração. Como o irmão Mansur fez, de ficar em pé até se prostrar, isso conta como uma unidade. Em dias e horários distintos, as 5 orações têm quantidades diferentes de unidades. Então, na segunda oração, que acontece às 12h30, se ele estiver orando aqui, ele repetiria isso 4 vezes a mesma coisa, mas ficar em pé é igual. Todas as ações, as recitações são as mesmas. Ainda precisamos recitar o primeiro capítulo do Alcorão. Depois do primeiro capítulo, podemos recitar outra parte do Alcorão, e essa parte vai mudar. O resto da oração é o mesmo. Algumas orações são silenciosas, outras em voz alta. Sim, sim. Imagine se o imame está aqui e as pessoas estão em pé ali em cima, certo? Então, à tarde, ambas as orações da tarde são orações silenciosas. O imame está recitando apenas em seu coração e em sua mente, de forma silenciosa, os capítulos do Alcorão. Mas na oração da manhã, na oração do pôr do sol e na oração da noite, ele vai recitar de forma audível, do jeito que o irmão Mansur recitou. Sim. Sim, senhor. Restam 5 minutos. Mais alguma dúvida? Porque eles são como o versículo 15, 4:33. E os muçulmanos que trabalham? Sim, esses são horários específicos. Então, a pessoa que está trabalhando, viajando na escola ou em qualquer outro lugar, pode orar onde estiver. Eles são incentivados a vir, especialmente os homens muçulmanos. Então, há alguns comércios aqui, alguns muçulmanos que trabalham por aqui. Eles simplesmente vão até a mesquita e oram. Às vezes, eles vêm de carro até aqui. Se coincide com o horário do almoço deles, eles vêm aqui, oram e almoçam, ou almoçam e depois vêm aqui. O que seu filho faz na escola? Meu filho estuda em escola islâmica integral, assim como existem escolas católicas. Então, no complexo da escola islâmica em período integral, há uma mesquita ao lado. Então, eles fazem uma pausa e rezam as 5
Na verdade, não é 5, porque de manhã eles ainda estão em casa. Eles fazem 2 orações na escola com o restante dos alunos e dos muçulmanos que estão lá. Sim. Só precisamos fazer 2 coisas, certo? Eu preciso fazer uma declaração final. Tudo bem. O irmão Mansur sugeriu: vamos tirar uma foto em grupo. Ok, combinado. Eu tenho 3 filhos. Assim como os pais presentes, você também pode se preocupar com o estado da sociedade. O estado do mundo, né? O mundo está quebrado. Sistema econômico, sistema político, certo? Atrocidades, genocídio e imoralidade estão acontecendo por aí. Meu humilde pedido a todas vocês é este: a maneira de consertar a sociedade é garantir que olhemos umas para as outras como iguais. Porque uma vez que pensamos que, nossa nação é melhor, estamos rebaixando outras pessoas. Nossa raça é melhor, estamos rebaixando outras raças. Como alcançar a paz? Pensando, agindo e implementando igualdade e justiça. Então, ao assumirem posições de influência, certifiquem-se de que a melhor maneira de alcançar a paz é praticar a justiça localmente, com sua família, com seus amigos, em sua comunidade, na sua escola, no país e em todo o mundo. Então, mantenham isso em mente. E essa é uma das maneiras importantes de, inshallah, se Deus quiser, podemos consertar uma sociedade quebrada. Apesar das diferenças, há tantas coisas em comum entre o catolicismo, o cristianismo, o judaísmo e o islã. Nós sempre podemos discutir, debater e conversar sobre as diferenças. Sempre há tantas coisas que temos em comum uns com os outros. Então, o meu humilde pedido é que com essas semelhanças trabalhemos juntos como irmãos e irmãs nessa maravilhosa humanidade que Deus nos deu, para construirmos sociedades melhores. E oro para que Allah permita isso a todos nós. Amém. Mais uma vez, muito obrigada por virem, foi ótimo recebê-los. Obrigada. Tudo bem, é um grupo grande. Vou responder uma e depois vou aí. Inshallah, se Deus quiser. Onde você está? Vocês vieram em 2 ônibus. Obrigada. Obrigada.